Continuando a nossa aula, nesta aula nós vamos falar sobre fazer a população popular o nosso banco de dados, só que dessa vez com dados que são mais assertivos. Se nós viermos aqui e eu fazer um select no nosso post, select post, o que a gente tem são esses dados aqui que são muito ruins. Então a gente tem texto de exemplo, título 1, todos esses que foram colocados aqui por meio do nosso app Fixtures, foram dados que a gente mesmo setou. O nosso objetivo é que esses dados sejam mais adequados, sejam mais alinhados com o propósito que a gente quer para o nosso teste. Então eu vou vir aqui em Documentation, vou em Symfony Bundle e eu vou entrar em um outro bundle. Vou utilizar o Fixture Doctrine Bundle, que foi esse que a gente baixou na última aula, mas dessa vez eu vou utilizar outro em conjunto, que vai se ligar a esse, que é esse Foundry aqui. Vou clicar em cima dele, e aqui ele já tem o comando. Esse Foundry aqui, ele vai utilizar por baixo dos panos o Faker PHP, que é uma biblioteca muito conhecida do PHP, para você poder fazer, inclusive, teste de carga na sua aplicação, você utiliza o Faker, é uma excelente escolha. E com o Faker, você possibilita você fazer inserts mais adequados. Então, por exemplo, aqui ele permite você inserir nomes, que são nomes mesmo, tá vendo aqui? Como você vem aqui, Vince Spoiler. Você tem também a possibilidade de inserir e-mails, e são realmente e-mails que simulam e-mails reais, até que não são reais, né? walter.sofia@hotmail.com. Também textos e uma série de outros dados. E é a partir disso daqui que a gente quer popular o nosso banco de dados. Para isso, a gente deve primeiro instalar essa biblioteca. Vou vir aqui, vou abrir o terminal, vou colar e vou apertar Enter. Vamos instalar. Instalada a nossa biblioteca, o que a gente percebe? A gente percebe que aqui nos nossos arquivos, ele criou uma pasta chamada Story. E dentro de App Store, a gente tem um método chamado Build. E é aqui dentro que nós vamos jogar todas as classes que serão utilizadas para criar os dados. Vamos voltar aqui para a documentação. Aqui ele dá uma série de explicações a respeito das entidades que são necessárias e importantíssimas nesse próximo ponto, que é a gente criar as nossas fábricas, os nossos factory. E aí a gente vai utilizar esse comando, bin console make factory. A partir desse comando aqui, o que a gente tem é que ele vai nos apresentar um roteiro que vai perguntar qual é a entity que a gente quer relacionar a esse factory. Eu vou colar aqui, apertei Enter, e aqui ele está me perguntando, eu quero associar category, post ou todas? E aqui eu escolho por meio da numeração. Então, como nós vamos colocar dados tanto em category quanto em posts, eu vou colocar 2 aqui, que seleciona todos de uma vez, e assim ele vai criar a nossa factory. Nossa factory foi criada e ele criou uma nova dependência chamada factory. E dentro de factory a gente tem category factory e post factory. Então eu vou vir aqui, criei category factory e ele já fez uma busca dentro da nossa entity de category e vê quais são os campos que são obrigatórios, que não são nulo por padrão. E os campos que não são nulo por padrão, que são obrigatórios, é created at e name. E automaticamente ele já setou aqui os campos e o dado que ele vai receber. Então aqui ele já setou que vai receber um datetime bootable. E dentro de datetime, o que a gente tem é o seguinte, dentro dessa função do datetime, a gente tem a chamada do faker e o tipo de dado chamado datetime, que vem do faker. Aqui no name, a gente tem que ele chamou o faker direto, e aí depois ele chamou o método text do faker. Aqui ele vai gerar um texto de 255 caracteres. Eu não quero esse, eu prefiro um mais específico, que é o words. Words no plural, não no singular. O words ele permite com que eu crie palavras dentro de name. Como o name aqui não é um name humano, na verdade é um name da categoria, eu vou colocar aqui que eu quero 3 palavras para o nome da categoria. E o próximo
O dado que eu tenho que colocar é se eu quero que o words retorne para mim isso em forma de um array com 3 palavras ou uma string contendo 3 palavras. Se for uma string, você coloca true e ele vai retornar uma string com 3 palavras. Por enquanto, nós vamos mexer apenas no método default aqui. Esse método de baixo nós vamos deixar ele quieto, mas futuramente nós vamos voltar a trabalhar com ele. Vou aqui em post factory. Aqui dentro do método default, também do post factory, você pode ver que ele pegou aqui também os dados, as propriedades lá da nossa entity e já setou o dado aqui. Como aqui é da categoria, category tem que ter uma categoria, o que ele faz? Category tem que herdar um objeto category. Então ele instancia nosso factory e dá um new. Significa o seguinte, ó, todas as vezes que esse método for chamado, ele vai criar uma nova categoria aqui dentro de category factory. Então, cada vez que ele for chamado, uma nova categoria ser criada e lá em category ID vai ser colocado o ID dessa categoria. Essa não é a melhor forma de se fazer isso, mas nós vamos fazer isso por enquanto e depois nós vamos melhorar isso ainda nessa aula. O created at, a mesma coisa. Text, ele também colocou aqui o tipo text. Vou deixar esse aqui mesmo, ele vai gerar um pequeno texto. E no title, eu não quero que ele gere um text. Eu quero que title também seja words. E words, ele vai pedir para mim um número de palavras. Quero que seja 4 palavras no título. E eu quero que ele retorne como uma string. Essa parte está pronta. E agora, o que eu faço com category, com factory? E qual é a relação do factory com story? Então, factory vai dentro de story. Porque story é o que faz o gerenciamento da ordem e de como eles devem ser chamados. Dentro de story, eu posso setar não só a ordem com que eles devem ser chamados, que é muito importante, mas também eu posso, inclusive, sobrescrever. Se eu quiser utilizar factory, eu posso sobrescrever isso daqui dentro de story. Nós não vamos fazer isso aqui, nós vamos deixar como está. Então, o que nós vamos fazer? Simplesmente chamar os nossos factories aqui. Então, eu vou colocar aqui, ó, category. Como category é importante que ela seja criada primeiro, é category factory. E aqui eu vou colocar o seguinte: quantos eu quero que crie? Existem outras opções, mas basicamente você pode criar muitos ou criar um. Então você pode colocar aqui, ó, como create many ou create one. Vamos colocar como create many. E aqui eu vou dizer quantos eu quero criar. Eu quero criar 3 categorias. E quando eu rodar essa classe, 3 categorias serão armazenadas no nosso banco de dados. Agora nós vamos chamar aqui o factory do nosso post. Vou colocar post factory. A mesma coisa. Create many. E quantos posts eu quero criar? Eu quero criar 50 posts. Você poderia colocar quantos posts você quiser, no limite da sua máquina, claro. Você poderia colocar 10 mil, 100 mil posts. Se a sua máquina aguentar rodar, ele vai inserir esses 10 mil posts. A partir desse momento, nós temos a nossa factory pronta. Ela foi colocada dentro da nossa story instanciada, mas story ela precisa ser jogada dentro da data factory para que ela seja enxergada pelo nosso comando. O comando que a gente vai rodar aqui no nosso terminal, vou dar um clear aqui, vou procurar o comando que está por aqui. Esse comando, Doctrine Factory Load, esse comando só enxerga o que está dentro de data factory. Então, aqui dentro de Data Factory, a gente precisa fazer o quê? Precisa jogar Story aqui dentro. Então, a gente vai tirar todos esses dados aqui, que a gente não vai mais colocar dessa maneira. Essa maneira não é uma boa maneira de se trabalhar. A gente vai fazer o quê? Vai chamar app store, que é exatamente o método que está dentro do nosso diretório Story. Depois que a gente chama app store, a gente vai chamar um método específico, que é o método load. O método load ele vai rodar a app store. Então agora, repara que a gente vai ter uma criação muito mais assertiva dos nossos dados. Como a gente pode ver aqui, post ele está desse jeito, né? Mas agora, fica vendo que eu vou rodar agora esse comando novamente, Doctrine Factory Load, como você pode ver, vou apertar Enter. Ele vai pedir uma confirmação, se eu quero mesmo fazer um purge no nosso banco para regravar. Yes. Rodou e pronto, ele fez o purge.
Agora vamos ver como é que está mesmo. Vou dar um Ctrl L aqui para limpar o nosso. E vou fazer o seguinte, vou rodar aqui um select depois para o post. Como tem muitos dados, eu vou colocar um /G, que é para ele voltar de maneira mais organizada. E o que a gente tem é o seguinte, ó. Vou até subir aqui que tem muita coisa, né? Então, veja como ficou o título. Ó. Ficou agora com 4 palavras. 1, 2, 3, 4. Que é o que a gente setou aqui. Ó. Se a gente vir aqui em Factory, Post Factory, aqui, 4 palavras, tá vendo? Ó? Em título. Aí a gente tem um pequeno texto, tá vendo? Que foi criado aqui. E aqui a gente tem o ID da categoria que foi criada, tá vendo? A categoria 201, 212. O que aconteceu? Por que ele está em sequência? Porque toda vez que ele chamou isso daqui, ele criou uma nova categoria e inseriu o ID aqui. Isso gerou uma consequência ruim para a gente. Qual foi a consequência ruim para a gente? Foi essa daqui, ó. Porque quando a gente vem aqui em categoria, olha o tanto de categoria que ele criou. Se a gente vir aqui em categoria, no nosso Factory, a gente queria que tivesse 3 palavras, e é o que tem aqui, tá vendo? As categorias que foram criadas, tá vendo? 1, 2, 3 palavras. Entretanto, quando a gente volta aqui em Story, quantas categorias a gente queria que criasse? Apenas 3 categorias. Mas ele criou várias categorias aqui, como você pode ver. Todas essas categorias. Ó. E ele colocou todos os IDs em ordem sequencial, mas a gente não quer que os IDs lá sejam sequenciais. A gente quer uma aleatoriedade um pouco menor. E a gente quer poucas categorias para muitos posts. Essa daí é a relação que a gente deseja. Então, para isso, o que a gente faz? A gente deixa como está aqui. E aqui em Post Factor, em vez de a gente colocar new quando ele for criar, a gente usa um outro método, que é o random or create. Então, o que ele vai fazer? Ele pega a categoria randomicamente, se existir na memória, ou então ele cria uma nova. Então, a partir desse momento aqui, por que é importante nesse caso a ordem, sobretudo? Porque se a gente cria a primeira categoria, a gente já tem uma categoria na memória, depois que Factory é criado. Então, primeiro ele vai criar a categoria e depois Factory vai ter categorias na memória para pegar de maneira randômica. Então, a gente só vai ter agora 3 categorias. Quer ver? Vamos criar novamente, rodar de novo o nosso comando, o nosso load. Yes. Rodou. Vamos ver agora? Vou dar o Ctrl L aqui. Vamos dar um Select from Category. E a gente tem quantas? 3 categorias. Se a gente vir aqui em Post, a gente vai ver que tem a quantidade grande de posts que a gente criou. E os IDs estão como? Os IDs estão de maneira aleatória. Então a gente tem aqui, ó, categoria ID 263, aqui ó, 262, e aí 263, 262. Por que são só 262, 263? Porque a gente só criou 3, né? Então a aleatoriedade é um pouco menor, a chance deles se repetirem é um pouco maior. Então, dessa maneira a gente a gente populou de maneira mais adequada o nosso banco de dados. Futuramente a gente vai voltar aqui quando a gente for utilizar, por exemplo, slugs dentro do nosso banco de dados, mas por hoje nós vamos deixar desta maneira e nós vamos retornar aqui no futuro próximo. Beleza? Nas próximas aulas, continue acompanhando que logo logo a gente chega nisso. Não esqueça de deixar o seu like, isso é muito importante para a gente. Se inscreva no nosso canal e compartilhe com alguém que você sabe que gostaria de assistir essa aula também. Valeu!